Entrou em pauta ontem um projeto concedendo o título de cidadão do Recife ao senador Aécio Neves. Mas antes de ser votada, a proposta foi questionada pelos vereadores. O vereador Carlos Gueiros chamou a atenção para o regimento interno da Câmara, a norma interna que disciplina as atribuições dos vereadores. Ele ressaltou que um parlamentar em exercício não pode receber a comenda. E o artigo 414, no seu parágrafo 1º, diz: é proibida a apresentação de projeto de decreto legislativo concedendo título de cidadão do Recife e medalha do Mestre Zé Mariano a pessoas no exercício de cargo eletivo, em cargos executivos por nomeação, exercendo cargos em comissão, no âmbito do município estadual ou federal. Então, eu queria só fazer esses esclarecimentos, porque eu estou achando, não entendo como é que a comissão deu parecer de constitucionalidade se está aferindo frontalmente o parágrafo 1º do artigo 414. Já a vereadora Priscila Krause afirmou que, em outras ocasiões, projetos de decretos com o mesmo teor foram votados e aprovados. Para que não se tenha a percepção de que se trata de um posicionamento pelo fato de quem é a pessoa que nós estamos concedendo, eu acho que a gente deve sim levar em consideração a observação feita pelo vereador Carlos Gueiros, mas que, a partir deste ponto, e a gente tome como isso, porque o que acontece é que criou-se um entendimento na casa pelo hábito, pelo costume de ignorar esse artigo do regimento e de simplesmente aprovar para todo mundo. E se eu buscar na memória, vão ter outras pessoas que receberam título aqui também no exercício de cargo. Henrique Leite concordou que a Casa abriu precedentes quando homenageou outros parlamentares no exercício de cargos eletivos. Abriu-se um precedente muito forte aqui nessa Casa e já se deu título de cidadão e, logicamente, passando pelas comissões, e as comissões, com o entendimento de outros títulos de cidadão já dado aqui nessa Casa, de quem exercia cargos, terminou dando pela aprovação. E realmente eu acho que teria que conversar e ver com o vereador Carlos Gueiros para que a gente realmente passasse por esse e daí por diante a gente realmente fazer uma reflexão e uma mudança do regimento para os próximos. Antônio Luiz Neto destacou que o plenário muitas vezes ultrapassa o regimento na intenção de homenagear figuras importantes. Que essa casa, em inúmeras ocasiões, já aprovou propostas com idêntica redação e que nem por isso tiraram o mérito da proposta nem dos homenageados pela cidade do Recife. De maneira que esse plenário é um plenário acostumado, muitas vezes, a ultrapassar as deficiências do nosso arcaico regimento, que nós já deveríamos ter corrigido e já deveríamos ter evoluído para que fosse um regimento atualizado. E a observação do vereador Carlos Gueiros, embora pertinente, esteja na letra daquilo que está escrito no nosso regimento, eu acho que o plenário deve desconsiderar, porque uma redação arcaica, sem sentido, que não tem justificativa sequer na época que foi escrita. Michele Collins ressaltou que é necessário cumprir o que determina a lei, no caso, o regimento interno da Casa. Eu acho que se o regimento que voga na Casa hoje é esse regimento que tem que ser cumprido. Eu sou uma parlamentar nova, cheguei aqui agora, mas respeito todos os meus colegas que estavam, a história dessa casa, mas eu acho que nós temos que cumprir o que a gente tem. Se é o que a gente tem hoje, é para cumprir. E se a lei diz, o regimento diz que não pode, então não pode. Até porque nós temos um precedente também, que é o primeiro caso dessa legislatura. Então, se vamos mudar, a hora é agora. O presidente da Comissão de Legislação e Justiça, Ayrton Luna, sugeriu a retirada do projeto. Para que nós venhamos a avaliar e analisar o regimento interno, fazer as alterações, porque a partir do momento que há um questionamento, esse parecer ele vai ser também questionado. Então, já que os outros para trás, eu me lembro que João Paulo, João da Costa e outros, Liberato, não tiveram esse questionamento levantado, a partir do momento que se questiona o parecer,
eu faço a meia-culpa. Faço a meia-culpa e reconheço que, regimentalmente, há algo que se questionar. E eu solicito a retirada. Raul Jugman disse que a situação era delicada, pois já ocorreram situações semelhantes em outros momentos da casa de José Mariano. Se existe uma anterioridade, e se essa anterioridade se sobrepõe à norma, das duas uma, ou nós vamos anular os títulos que nós demos aqui a todos que receberam e não deveriam, ou então, senhor presidente, vamos partir do ponto de vista, vamos partir do princípio que se sobrepôs o mores, se sobrepôs a tradição, se sobrepôs o costume e o bom senso nessa casa, no que diz respeito a se conceder um título de cidadão aqui dentro. Essa é a questão que está. Ou nós vamos discriminar, ou nós vamos prosseguir dentro de uma visão flexível e de uma visão compatível com aquilo que representa esta casa e também com o seu próprio bom senso e com a sua história. Jurandir Liberal afirmou que se sentia à vontade para falar sobre o assunto, pois foi presidente da Câmara na legislatura passada. Quando eu estava na presidência da casa, vários títulos dele foram concebidos, inclusive no entendimento que o regimento podia ser modificado. Concordo muito bem com o vereador Antônio Luiz Neto, que isso precisa ser revisto no regimento. Não é anular o que foi feito, mas é mudar o regimento. Eurico Freire destacou o zelo com que o decano da casa, Carlos Gueiros, trata o regimento interno da Câmara. O vereador e decano dessa casa, o vereador Carlos Gueiros, tem contribuído em tantas outras, senhor presidente, ocasiões no zelo pelo regimento dessa casa. E eu acredito, por vezes, vereador, permita-me, e até achando que há uma permissão da palavra, de um exagero em determinados momentos, mas é esse zelo também que nos dá hoje, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, uma oportunidade ímpar de definitivamente assumirmos o compromisso de atualizar esse regimento. Então, para todo efeito, uma intervenção que de princípio pareceria desnecessária, constrangedora, nos permite, eu repito, permite a esta casa, a partir de vossa contribuição, de vossa objeção, a decisão e a iniciativa de definitivamente nos comprometermos com a atualização desse regimento. André Ferreira, presidente da antiga Comissão do Regimento Interno, diz que a responsabilidade da votação é dos vereadores. A culpa não é do regimento. O regimento está aí há tantos anos. A culpa é dos pareceres que foram votados nesta casa. Estão se jogando muito para o regimento, que é o regimento. Mas o regimento está aí há tantos e tantos anos. O vereador Antônio Neto sabe disso. Assim, foram os pareceres que foram votados nesta casa, foram feitos e aprovados pelos vereadores nesta casa. Mas, amanhã, estaremos colocando aqui o regimento para ser votado, na nova comissão, né, e de acordo com a oposição, e esperamos que os vereadores também contribuam, né, para que façam as modificações necessárias e pertinentes no regimento. Se isso está errado, vamos mudar. Mas não podemos culpar o regimento, não. Nós temos que culpar a nós mesmos que votamos pareceres errados. Pareceres foram feitos errados aqui nessa casa e foram votados por muitos vereadores nessa casa por muitos anos. O vereador Carlos Gueiros justificou que as suas observações não foram discriminatórias, mas em defesa do regimento interno da casa. Eu não me coloquei aqui contra o título do cidadão senador Aécio Neves, nem politicamente. Eu não sei quem são os candidatos a presidente, não está na época. Eu não sei qual é o posicionamento que eu vou tomar, que o meu partido vai tomar. Então não é posição política, é posição em defesa do regimento, posição em defesa de uma coisa que Vossa Excelência levantou aqui nessa casa e que eu lhe dei apoio, que é a mudança do regimento. A votação desse projeto nessas condições de ilegalidade ou vai me forçar a votar contra, e isso é muito ruim, porque já levaram como posição política, como fez aqui o vereador Raul Jugman, ou eu vou ter que tomar aquela posição dos mouristas, me retirar e não votar, para que não fique registrado nesta casa que eu votei
em desacordo com o regimento, principalmente depois de eu ter levantado esse problema. O vereador Eduardo Marques solicitou a compreensão de todos para encerrar a discussão e propôs que a comissão que estuda o novo regimento faça as devidas modificações. O decreto legislativo que concede o título de cidadão do Recife ao senador Aécio Neves foi aprovado por 28 votos. O vereador Almi Fernando subiu à tribuna para destacar algumas ações da Prefeitura do Recife, entre elas o programa Operação Verão, lançado ontem e que prevê o recapeamento das vias da cidade. Temos aqui inúmeros requerimentos que foram solicitados, esse tipo de intervenção na cidade, como recapeamento, recuperação de pavimentação. A Prefeitura vai mais além também, vai recuperar as placas da cidade do Recife, nas suas principais avenidas, onde tem essas placas. E a gente, com esse tipo de ação, que o prefeito, nesse caso, foi inteligente por conta das chuvas, não havia condições de se fazer esse tipo de intervenção na cidade por conta das chuvas, porque seria jogar esse material num local que, infelizmente, não poderia segurar. Então, vai ser feito, são 77 milhões que estão sendo investidos na cidade do Recife, 300 ruas vão ser recapeadas, 300 ruas vão ser substituídos paralelos, e mais 1.500 placas vão ser substituídas nessas principais avenidas da cidade do Recife. O vereador Eurico Freire agradeceu aos colegas pela aprovação do projeto de lei que inclui no calendário oficial do Recife a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A nossa gratidão aos vereadores e vereadoras por essa aprovação. Nossos parabéns na pessoa do padre João Carlos e de todos que fazem parte da paróquia. Levem o nosso abraço, o abraço desta casa, que seja uma aprovação, não a minha, mas que seja transmitido lá, que é uma aprovação da Casa José Mariano, entendendo e valorizando esse trabalho de evangelização e promoção da humanidade, da saúde e dos trabalhos sociais. Nosso muito obrigado a todos e a todas. A gente volta já.